Ontem, em entrevista concedida à Rádio Itatiaia, eu preferia ter ido ver o filme do Pelé. O presidente Lula Lelé afirmou que mostrará ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026 que só se perde uma eleição enquanto se está no poder por incompetência. O petista disse ainda que não se importa se Bolsonaro será candidato nas próximas eleições presidenciais. Vamos ouvir Lula Lelé chamando Bolsonaro para a briga. Lá da quinta série. O eleitoral. Se ele vai ser candidato ou não, eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário, eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição em situação, imagina agora que eu sou situação na oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Então significa que o senhor vai com tudo 2026, é isso? Hein? O senhor vai... Não. Também é cedo, Edilene. Veja, eu sou um jovem de 78 anos de idade. Eu me considero em pleno estado de saúde. Eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo. Primeiro, nós temos muita gente para ser candidata, não precisa ser eu. A única hipótese que eu disse que eu posso ser candidato é o seguinte, é que se todos os indicadores mostrarem que eu sou a única pessoa para derrotar o fascismo e a extrema-direita, eu não terei problema de ser candidato. Mas eu espero que a gente até lá arrume outra pessoa mais competente, mais jovem, com mais disposição, sabe? Trabalhar mais do que eu duvido que aconteça. Trabalhar mais do que eu duvido que aconteça. Eu me sinto em plena saúde, vigor físico. O problema é o mental, né, meu chapa? O mental é que pesa. Agora, o legal, quando ele falou, eu não veto ninguém de ser candidato. Alguém sussurrou, né? Dá pra ouvir. Alguém sussurrou. Alguma coisa ali. Não tem veto. Por quê? Porque ele está sonhando em vetar? Por quê? Porque ele sabe que Bolsonaro foi vetado. Porque uma coisa é você ser julgado inelegível pelas razões legais. E pelas razões legais o Lula também é inelegível. Se a gente olhar esta condenação, não precisamos ir longe a condenação, porque o Lula é condenado. Você sabia, né? O Lula é condenado. Condenado pela Justiça Eleitoral, por causa lá do Boulos. Então o Lula, que é um condenado, o condenado Lula... Eu já falei que ele é condenado? Não. Então, o Lula foi condenado. Né? E ele tendo sido ele condenado na Justiça Eleitoral, ele também se torna inelegível. É claro, se essa condenação se mantiver, né? Porque no Brasil também a gente não sabe se alguém vai vetar essa condenação ou não. Porque você veja o ato falho dele. Eu não veto ninguém. Aí é que nem chamar pra briga. Chamar para briga com o outro segurando. Tem o Alexandre de Moraes segurando o Bolsonaro, aí o Lula fica assim, vai, vamos brigar. E o Alexandre segurando o Bolsonaro. Não só o Alexandre, o TSE inteiro, lá, tem um grupo inteiro. É que nem grupo, é gangue para bater em um. É essa briga que eu vi ele chamar aí, doutora. Não à toa, ele reconheceu. A coisa está tão escancarada, tão esculachada nesse país, que um titular, um reassentado no Planalto, é assim que eu costumo me referir. Você sabia que ele foi condenado semana passada? Ele foi condenado semana passada, ele foi condenado há alguns anos até. Ele é um condenado, digamos que ele é um reincidente, né, em penas diversas. Antes eu não sei, doutora. Antes eu não sei. Antes, para mim, olha o verbo ele foi inocentado, segundo ele, mas ele é condenado. Hoje ele é condenado. Eu não veto candidato adversário, ele assume para si, ele avoca para si o poder de ditar, inclusive, quem vão ser os próprios adversários, como já estamos observando na Venezuela, exatamente, que, aliás, é o nosso padrão, grande padrão, referência de democracia relativa, dito por ele mesmo. A propósito de vetar, e se vocês me permitirem fazer um pequeno à parte, nós estamos em ano eleitoral, sabemos que as eleições presidenciais virão apenas em 26, mas não sejamos ingênuos. 26 vai deitar raízes, sim, nas eleições
eleições municipais agora, nas pessoas que estarão à frente dos municípios, das câmaras de vereadores, tudo isso. E por que será que Lula disse, eu não veto o candidato adversário? Talvez ele tenha plena ciência de um fato muito grave, mas sobre o qual o parlamento, por exemplo, não parece tomar conhecimento algum, que é a vigência de uma resolução deste ano do TSE de 2024, que é uma resolução verdadeiramente censora, que ordena, usurpou atribuições legislativas para ordenar plataformas de mídias sociais a realizarem buscas ativas. Vocês fazem ideia do que é isso? Ordenar que as plataformas procurem, bem entre aspas, por frases antidemocráticas, por frases de cunho extremista, fascista, isso consta da resolução e, reitero eu, usurpando atribuições legislativas. O parlamento tinha não apenas o poder, mas sobretudo o dever de emitir um decreto legislativo para suspender essa resolução. Essa resolução, observe, nós estamos no final de junho. Espero que eu esteja sendo pessimista demais, mas eu estudei essa resolução a fundo, eu tenho criticado, tenho escrito muito a respeito, e essa resolução tem um potencial extremamente danoso de levar a eleição apenas, ou da maior parte, apenas dos favorecidos pelo establishment, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também avocou para si a decisão, a centralização de todas as decisões sobre litígios envolvendo falas acerca de urnas eletrônicas. Isso tirou a autonomia da magistratura eleitoral de baixo, avocou para si, ou seja, é tudo jogo jogado. Temos tudo para acreditar que seja jogo jogado. Lula não disse isso à toa. De fato, essas resoluções não são resoluções, né? São atos institucionais e legítimos. Exatamente. Em primeiro lugar, é um ato institucional. A resolução do TSE para a eleição municipal é um ato institucional. Por quê? Porque como resolução é ilegal. Ilegal por quê? Porque a lei eleitoral proíbe que a resolução do TSE crie direitos que não estejam previstos em lei, suprima direitos que estão previstos em lei e crie obrigações e condenações que não estão previstas na lei. Essas resoluções do TSE para as eleições municipais fizeram isso. Criaram direito onde não tem, tiraram o direito que tem, criou obrigação e condenação onde não tem. Então é ilegal. Se a gente vai ter uma eleição municipal pautada nessas eleições, essas eleições municipais vão ser fraudes eleitorais. Então é fácil para o Lula vir chamar os outros de fascista, que aí ele vem chamar. Fascista não é doce, fascista não é elogio. Ele vem, ofende todo mundo. Quem não está comigo é fascista. Quem não está comigo é extrema-direita. Aí vem esse senhor extremamente estúpido falar essas coisas de novo. Eu não me aguento. Bagnato, eu fico muito feliz com tudo que a Itatiaia é da CNN, eu esqueci. A Itatiaia é isso aí. Eu fico muito feliz com tudo que eu ouvi, porque o fato e o quadro, eu lembro que na época, quando ficavam toda hora batendo nas urnas eletrônicas, eu nas manifestações que eu fiz, eu inclusive sofri por isso, eu disse, é bobagem falar de urna eletrônica. Isso é uma besteira. O problema está no processo eleitoral. Aí é que está acontecendo a fraude. Com as datas, com os elementos que você apresentou e a doutora Cádia apresentou também, confirma que sim, foi um processo fraudulento, reproduzindo em muitos aspectos ações que aconteceram na Venezuela. Queira ou não queira, algumas medidas lembram bastante questão de fusão de zonas eleitorais. Foi muita coisa estranha. E isso era que deveria ter sido batido. Mas olha que coisa curiosa para mim, observando a declaração do Lula. Do condenado. Do condenado, você não tinha falado, não é? Eu esqueci. Pois é, mas veja, olha que coisa, para mim isso é o que ele diz assim, só perde uma eleição estando no cargo quem é incompetente. Por incrível que pareça... Incompetente para quê? Me fala. Foi no ponto que eu ia falar. Por incrível que pareça, se ele esclarecer incompetente ou competente em quê,
ele não está mentindo. Sabe por qual razão? Porque ele está dizendo assim, só perde a eleição para uma reeleição quem foi incompetente. Na governança, no processo, no programa de governo, ele não tem nada disso. A incompetência dele está demonstrada. Então, a competência que resta é saber transitar estrategicamente na engenharia institucional e na forma de fazer os seus aliados que possam, de alguma maneira, interferir no processo eleitoral. Aí é que está a competência dele, ao que me parece. Porque se ele for comparar competência e incompetência pela execução do seu programa de governo, ele não tem. Pela condução da política econômica, está uma tragédia. Pela maneira como ele está levando as políticas sociais, pior ainda, e pela forma como ele está buscando aquilo que foi para mim, o estelionato eleitoral maior, da minha perspectiva, quando ele disse, nós temos que unir o Brasil. A primeira coisa que ele fez é acirrar a segregação entre os grupos e a polarização nós não entendemos. Unir o Brasil em torno de uma opinião só. Mas aí é que tá, isso é muito fácil. Aí é que tá. A competência, talvez, que ele esteja falando, é na habilidade de reunir pessoas que possam garantir a sua reeleição, mas não a competência de um governo, porque aí é um fracasso total.